Muito bom dia a todos. Está começando mais um Coffee Stocks 8/1, no dia 8 do 4 de abril de 2022. Estou com Rei Nasser, CEO do Arthur Mining, para falar sobre Bitcoin, mineração. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Rei. Um prazer, grande Júlio. Prazer estar aqui. Muito bem. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo maravilhoso sobre esse assunto, por favor, se apresente para o nosso público, contando um pouco da sua história e como você foi parar nesse mundo cripto. Então, eu originalmente venho do mercado financeiro, trabalhei para vários bancos e fui gestor de fundos. Morei em Nova York 8 anos, durante a crise, inclusive, estava lá. E minha especialidade é trading de derivativos, opções, swaps. Então, a parte mais sofisticada do mercado. Conheci o mercado cripto em 2015, começando investindo pela mineração mesmo, pela geração e criação de valor, pela parte de criação de valor do Bitcoin. Basicamente, acho que eu nunca comprei um Bitcoin na minha vida. Todos os Bitcoins que eu consegui criar foi minerando. E eu percebi que era a solução para muita coisa que tem de errado com esse mundo. Aí entrei full time. Hoje em dia sou CEO da Arthur Mining. Já montei operações de mineração em mais de 6 países do mundo, vários continentes. Também sou gestor da Mesa BTC, que é um fundo não direcional. A gente lançou faz 3 meses. E fundador de uma tokenizadora para o mercado imobiliário, que chama OurHub. Então, estou nos 3 pilares desse mercado maravilhoso de criptomoedas. Essas empresas já têm, com exceção do fundo, tem mais de 5 anos cada um. Muito bem. E, bom, para começar o nosso assunto, o que é mineração e como funciona, esse processo especificamente do Bitcoin? Então, o que é mineração? O que é o Bitcoin, para começar, Não vou explicar o que é Bitcoin, mas basicamente, quando você transaciona o valor de uma pessoa para outra, você precisa de um verificador de transações. O sistema SWIFT é o banco central, E no Bitcoin são os mineradores. Alguém precisa verificar, para que não tenha gasto duplo. O que é gasto duplo? Quando se eu transferir R$100 para você, esses R$100 tem que sair da minha conta e entrar na tua. E depois, quando estiver na tua, tem que estar zerada a minha conta. A gente vê isso, mas isso é óbvio. O que é óbvio? Sempre tem alguém para intermediar essa transação. Tem que verificar se eu tenho dinheiro para transferir com você. Não adianta eu reportar uma transação para a rede e ela acontecer. Então, os mineradores, o que eles fazem? Basicamente, eles verificam as transações dentro do sistema do blockchain do Bitcoin. E são descentralizados, então são vários mineradores, São milhares de mineradores pelo mundo apostando uma corrida para ver quem vai verificar o bloco de transações antes. Quem for verificar o bloco de transação antes, ganha um prêmio, que é através da própria emissão de Bitcoin do protocolo. Sim. E quando a gente fala dessa parte de recompensas, que seria o próprio Bitcoin, a gente não pode deixar de falar do halving. Você poderia explicar o que é isso e como ele impacta no valor do Bitcoin? Então, vamos lá. O que é o halving? Para a gente entender, hoje em dia foram emitidos 19 milhões de Bitcoin, de um total de 21 milhões. Então, 90% aqui já foi. Está acabando. A cada 4 anos, essa oferta cai pela metade. Então, hoje a gente tem 900 Bitcoins por dia emitidos, Estão lá para os mineradores pegarem. Daqui a 2 anos já vamos ter 450 Bitcoins por dia. 4 anos depois disso, vamos ter 225 Bitcoins por dia emitidos. E aí vai. Então, a oferta está decrescendo. Isso a gente chama de block halving. Halving quer dizer metade. O bloco tem metade da renda do bloco. E muita gente pergunta, mas então a renda dos mineradores vai decrescer?
Sim, a renda vai diminuir no dia 1, né? Só que existem mineradores mais eficientes e menos eficientes. O que a gente fala com eficiência? Eficiência é o bottom line. Então, eu preciso ter um custo, né, de minerar o Bitcoin bem baixo para eu sobreviver. Custo de energia bem baixo, custo de overhead, de funcionários, etc. e tal. Se a minha receita vai descendo e meu custo pode ficar acima da minha receita, eu vou desligar minhas máquinas. Se eu desligar minhas máquinas, vai sobrar Bitcoin para os mais eficientes. Então, vai sobrar mais Bitcoin para os mais eficientes, enquanto os menos eficientes forem desligando. E os menos eficientes geralmente são comprados e tem uma consolidação de mercado. Sim. Então, o mecanismo do block halving, ele, do jeito que ele foi feito, é inevitável você não ter uma consolidação de mercado. Entendeu? Então é inevitável você ter. Então, você vai ter a consolidação. Os maiores vão comprar os menores, para que a receita continue igual. Lembre, se o minerador não estiver feliz, não existe Bitcoin. Faz sentido. Bom, pegando um gancho sobre essa parte de mineração, qual seria a sua visão a respeito da segurança da rede, se caso esses mineradores perderem o interesse devido às recompensas mais baixas, né, ao passar dos anos? As recompensas, na verdade, elas ficam em média igual, tá? Porque muita gente sai, aí os maiores aumentam a recompensa deles, sobra mais Bitcoin, sobra mais do bolo, entendeu? E mesmo que vai baixando, então são duas coisas. Número 1, a gente tem uma secagem da oferta. No que a oferta vai secando, o Bitcoin vai valorizando, tá? A escassez. Então você vai tirando a oferta do mercado, vai valorizando o preço, tá? Então a recompensa vai subindo. Número 2, você vai tirando mineradores, vai sobrando mais Bitcoin para você. Tá? Então ele se balanceia, mais ou menos, tá? Número 3, o minerador, ele não apenas ganha de novos bitcoins que são emitidos no bloco, ele também ganha de taxa de transação. Então, quanto mais transações vai tendo no mercado, tá? O mercado do Bitcoin tem crescido muito. A gente só vê, as pessoas acham que, putz, o preço reflete o crescimento do Bitcoin. Não, não é o preço que reflete o crescimento. São quantas pessoas estão usando, são quantas carteiras únicas, funded, né? Isso sim reflete o crescimento do Bitcoin. Tá? E ele tem crescido bastante. Então, tem mais transações por bloco e tem mais taxa de transações por bloco pagas para os mineradores. Então, hoje em dia, a gente tem mais ou menos 10 a 15% da nossa receita são transações de bloco. Bem, bom, e dentro desse ecossistema de mineração existem os pools, né, de mineração. Você poderia comentar o que é ele e como é a recompensa deles? Então, o pool funciona que nem uma cooperativa. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho uma máquina de minerar, um ASIC, né? Uhum. E eu vou lá, plugo essa máquina, tá? Eu vou ficar anos, talvez nunca vou pegar um bloco sozinho, né? Até que, vamos dizer, daqui 10 anos, de repente, dá uma sorte, eu pego um bloco sozinho, tá? Qual o problema? Eu fiquei 10 anos perdendo dinheiro, né? Depois eu ganhei bastante. Então, se eu pegar essa máquina, o poder dela de processamento, ou seja, o hash rate, né? E colocar ele num pool, o pool vai me pagando pelo poder de processamento que eu estou doando para a rede. Então, em vez de pagar muito dinheiro daqui a 10 anos, ele vai me pagando todo dia um pouquinho, entendeu? Então, que nem uma cooperativa, ela vai reduzir a variância dos lucros que vai ter. Entendeu? Você ainda vai ter o mesmo lucro, você ainda vai ter a mesma receita, só que ela vai te pagando. Basicamente, é o pool inteiro minera o bloco e ela distribui, né, o prêmio do bloco minerado entre os mineradores, tá? Bom, agora acho que evite que seja uma curiosidade para todo mundo. Faz sentido ter um equipamento para minerar em casa, Bitcoin? Qual é a sua opinião sobre isso? Depende de onde você mora, né? Depende de onde Sim. você mora. Geralmente não faz. Um que ele faz muito barulho, tá? Então, eu já tive casos de que o pessoal compra lá, pega o equipamento, né? E a mulher fala, olha, ou ASIC Mining, ou eu, na casa, né?
realmente o equipamento pode ser responsável por vários divórcios, né? Porque o cara geralmente escolhe o Bitcoin. Mas, fora isso, ele pega muita energia. A energia que a gente consome aqui, a energia que a gente consome de uma cidade, né? Os mineradores não podem competir com essa energia. A energia é muito cara. Então, nós, mineradores, a gente vai procurar energia em lugares muito remotos no mundo, onde ela é muito mais barata. Sim. Então, realmente, se você tiver um equipamento de mineração em casa, provavelmente você vai pagar muito mais energia do que você vai ganhar de receita. Então, não vale a pena. Antigamente, se minerava com PC. Mas hoje em dia, não mais. Não dá mais. Bom, acho que até, já pegando o gancho, essa pergunta seja um pouco valiosa, mas há alguma maneira, processo de equilibrar esse custo de mineração com o gasto de energia elétrica? Equilibrar o custo de mineração. Reduz o teu gasto de energia elétrica. Pega o gasto de energia elétrica menor. Na Arthur Mining, a gente produz a nossa própria energia. Então, a gente usa a energia do que a gente chama de flare gas. Então, a gente vai nas petroleiras, tem muito gás que sai quando o petróleo sai. Né? O petróleo não sai sozinho, sai muito gás. É um gás metano, né? O que a gente chama de pum da vaca. Então, esse gás é 10 vezes mais poluente para o meio ambiente do que um gás de carbono normal. A gente captura esse gás, é um produto indesejado, né, das petroleiras. Então, a gente captura esse gás, a gente gera energia a partir desse gás. Então, é uma energia muito barata para a gente. A gente está despoluindo o meio ambiente, ao mesmo tempo gerando energia para minerar. Então, nossa operação de mineração ela é extremamente eficiente por causa disso. Né? E também tem o fato que a gente pode gerar crédito de carbono. Então, a gente está despoluindo o meio ambiente. Você sabe que a Greenpeace lançou uma campanha aí para mudar o Bitcoin, tirar o Bitcoin do Proof of Work, um pouquinho menos e pesquisar um pouquinho mais, porque não dá para você mudar, tirar o Bitcoin do Proof of Work. Então, em vez deles trabalharem com mineradores para limpar, para usar energia renovável, para energia limpa, querem controlar todo o sistema do Bitcoin, né? Uma coisa que é completamente totalitária. Só que os mineradores estão gerando muito mais energia limpa, estão destravando a energia renovável no mundo, né? Só que tem gente que não quer ver, que quer só seguir a agenda deles. Sim. Então, essa seria a minha próxima pergunta. O que é verdade, o que é mentira, né? Que a gente escuta hoje em dia, né? A gente pode até perceber que é perceptível que mineração e sustentabilidade elas são compatíveis, né? Então, eu gostaria que você comentasse mais a respeito disso, né? Para tirar essas narrativas, por exemplo, da Greenpeace. São compatíveis, porque e não é necessariamente porque o minerador está sempre se preocupando com o meio ambiente, né? Na maioria, não está. Tá? Ele precisa de energia mais barata. A energia renovável realmente é uma energia mais barata. Sim. Então, uma energia hidrelétrica é bem mais barata que uma energia de carvão. Muito menos trabalho para você uma energia hidrelétrica. Essa energia do flare gas, para a gente, é a mais barata que tem. Entendeu? Então, os mineradores estão, por default, né, por definição, procurando a energia mais barata. E, por definição, destravando essa energia. Quanto mais energia o ser humano destravar e usar, é melhor para o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do ser humano. A energia é riqueza. Bom, nas últimas semanas a gente viu que o custo de mover o Bitcoin pela rede atingiu os mínimos da década. Eu queria saber quais foram os motivos para acontecer isso e você acredita que este patamar irá continuar por mais tempo, mesmo que o preço do Bitcoin suba, ultrapassando seu valor recorde? Olha, o Bitcoin tem subido sempre, né? Então, os mineradores, eles têm inclusive um negócio moral. Então, até os que estão debaixo da água, né, os que estão perdendo dinheiro, esperam o Bitcoin subir de novo para que eles entrem no lucro. Tá? Para que eles entrem no lucro de novo. Então, eles estão acostumados com isso. Os mineradores não largam mão até eles terem 3, 4, 5 meses de prejuízo. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, para a gente ver por que a dificuldade de mineração só continua subindo. As máquinas estão sendo vendidas a taxas recordes. Né? Toda máquina que tem por aí está sendo vendida.
E é muito importante, a gente vê que a mineração ainda é um mercado que vai ser muito lucrativo durante muito tempo. Sim. Bom, e aproveitando esse assunto, a gente vê que a Lightning Networks e a Segwit também ajudaram nessa escalabilidade, também acho que também ajudando a manter esse patamar um pouco mais baixo ao longo dessas semanas. Você enxerga que isso irá continuar? Você vê outras melhorias, outros projetos de infraestrutura da rede Bitcoin para continuar esse processo? Com certeza, o Lightning Network ele resolveu o que a gente chamava de block debate, né? Então era o Lightning Network contra o Segwit, né? Essa discussão se dava em 2017, 2018. Tá, uma discussão muito importante. Que é que o bloco do Bitcoin é uma rodovia, né? E às vezes ela fica congestionada. Então você criava um mercado de taxa de transação. Então quem pagava a taxa de transação mais alta ia para o começo da fila. O bloco não tem se congestionado. O Lightning Network ele comprime as informações dentro do bloco, né? Então ele cria um layer que a gente chama de um layer 2 para as pessoas transacionarem nele. Depois ela coloca no bloco uma transação que vale por quantas forem. E foi uma solução muito boa do Blockstream, né? Segwit também foi através de um soft fork que comprime as transações do bloco. E são soluções muito boas, tá? Para que o Bitcoin possa escalar e termos mais transações. Só que o bloco não congestiona já faz um tempo. Tá? O mempool ele não acumula já faz um tempo, principalmente depois que o Bitcoin foi proibido na China. Tá? Então, basicamente, os chineses eles faziam spamming, tá? Então eles faziam spamming do bloco da transação, criavam transações falsas, criavam transações falsas para congestionar o bloco. E assim vinha mais FIIs de mineração e eles eram mais lucrativos ainda. Muito bem. Bom, aproveitando esse assunto... Não tem mais isso, tá? Não tem mais isso. Sim, sim. Bom, e essa semana a gente viu que aproveitando falando de Lightning Networks, que é da Lightning Labs, a gente viu que eles conseguiram arrecadar 70 milhões para construir um protocolo de stablecoin ativos. Eu queria saber qual a sua perspectiva a respeito desse projeto, já que saiu essa semana, está fresco esse assunto. Desculpa, o Lightning Labs. Qual? De novo? Lightning Labs criou arrecadou 70 milhões para construir o protocolo de stablecoins. Sim. Queria saber sua visão, né? Aproveitando o que aconteceu essa semana, tá fresco ainda. Tá fresco, né? O Bitcoin Miami Conference, inclusive o Samson Moe do Blockstream, né? Que foi que criaram o Lightning Network, anunciou 3 países aqui, né? Que o México está trabalhando para adotar Bitcoin, Honduras e um lugar de Portugal que é Madeira, já estão adotando, né? E o que é a adoção do stablecoin? Tem vários stablecoins no mercado, né? Mas os stablecoins, ele capacita DeFi, tá? Então, ele capacita finanças descentralizadas, que são realmente os matadores matador de banco que a gente fala, né? Que o banco pega empréstimo muito caro, ele empresta dinheiro também. O banco pega empréstimo barato para eles, e quando pega de você, ele não te paga nada, né? Stablecoins, ele pega uma moeda, né, que é o dólar, o real, geralmente uma moeda fiat, e ele cria uma moeda cripto, lastreada, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, nessa moeda fiat. Tá? E o mundo usa essas stablecoins para transacionar, para qualquer tipo de transação. Tá? Então, claro, o Lightning Labs está fazendo deles, né? A gente já tem a maior que a gente tem é o Tether, o SDT, seguido pelo SDC. E também temos o ST, que é da Luna Guard Foundation, que é um projeto muito, muito legal. Muito bem. Bom, agora indo para o lado mais de investimento sobre o Bitcoin, um dos reflexos positivos para o mercado é a saída desses criptoativos das exchanges, né? O que você observa desse movimento? A gente vai ver nos próximos meses uma intensificação disso? A gente vai ver a intensificação, já estamos no baixo, né, no all-time low, né, aqui de moedas nas exchanges, não tem mais moeda nas exchanges. Número 1, tem muito custodiante. Tá? Então, as pessoas querem custodiar no Fidelity, numa BitGo. É muito mais seguro do que você custodiar no exchange. Tá?
E número 2, o spot está comprador. Então, o Bitcoin tem muito comprador no spot, os futuros estão mais baixos, tá? E tem muita gente comprando no spot. Isso faz com que haja pouca moeda nas exchanges. Ademais, os mineradores estão minerando cada vez menos bitcoins, né? Vai ter o block halving, as exchanges vão poder comprar menos bitcoins cada vez dos mineradores, né? Então, o que acontece? Quando tem muito pouco bitcoin nos exchanges, cria uma elasticidade de preço muito grande, especialmente para cima. Então, se o comprador chega e começa a comprar, tem pouco bitcoin nas exchanges, eles botam o preço bem mais alto. Tá? Então, por isso que qualquer subida do Bitcoin vai ser muito mais acentuada, muito mais elástica do que qualquer descida do Bitcoin. Muito bem. E olhando para frente, quais são os outros fatores que podem impactar positivamente ou negativamente o preço do Bitcoin, na sua visão? Olha, no curto prazo, taxa de juros americana, tá? Enquanto a liquidez das pessoas, então, os Estados Unidos, por exemplo, estão aumentando os juros, estão tirando, puxando a liquidez do mercado, né? O mercado hoje em dia tem muita liquidez e o Bitcoin e as outras criptomoedas se influenciaram disso, tá? Se beneficiaram disso, para ser mais justo. Então, poxa, no que a liquidez seca, as pessoas precisam vender vários dos ativos deles, até para vender margens, etc. E tal. Então, se a taxa de juros nos Estados Unidos for subir muito mais do que o esperado, a gente vai ter uma venda no mercado de Bitcoin, no mercado de criptomoedas. Isso com certeza. Isso, para mim, é o maior fator. Só que no longo prazo, o Bitcoin é um hedge para a inflação. No curto, ela não é. No longo, ela é. Tá? Então, no longo prazo, não importa onde a taxa de juros está, o Bitcoin vai se valorizar, até porque está secando a oferta dele. Tá? Não tenho dúvida nenhuma. E regulamentação, né? Aproveitando o assunto sobre pontos positivos e negativos, como você enxerga a regulamentação para o Bitcoin, seja aqui no Brasil, seja no mundo? Regulamentação do Bitcoin, vamos lá. Você não consegue regulamentar o algoritmo em si, né? O Bitcoin. Sim. Você consegue regulamentar a estrutura em volta disso. Tá? Então, você regulamenta as custodiantes, você regulamenta as corretoras, você regulamenta vários canais dos quais os usuários vêm comprar e vender. Tá? Cada país tem a sua regulamentação. Alguns adotam o Bitcoin como reserva internacional, como moeda de curso, e outros a proíbem, né? Geralmente, os países com liberdade financeira e econômica maior são os que mais adotam, né? Taxam, querem ganhar dinheiro junto. Os Estados Unidos quer ganhar dinheiro junto, né? Quer tributar. A China quer proibir, né? A China, ela não é a primeira vez, por exemplo, que ela entrega crescimento econômico para ter mais controle. Nos Estados Unidos é o contrário. Queremos crescimento econômico, queremos crescer junto, né? Aí você tem depois El Salvador, que a economia já é dolarizada, que ele não controla a moeda, que quer adotar o Bitcoin como curso, né? No Japão, você já pode pagar suas utilidades, sua água, teu gás com Bitcoin, né? Agora que a gente viu, Honduras, Madeira de Portugal, o México tem projetos para adotar Bitcoin para pagar impostos. Eu acho que a gente vai poder pagar impostos com Bitcoin no Brasil logo, logo. Tá? O Brasil já tem um projeto de lei também que zera os tributos dos equipamentos de mineração que vêm para dentro para usar energia renovável. Tá? Não passou ainda, é ano de eleição, não sei se vai passar ou não, acho que pode demorar um pouco, mas tem regulamentação positiva, tá? Nesse aspecto. Então, cada país tem a sua regulamentação. No geral, se você pedir para eu pegar um balanço geral, Júlio, o mundo está aceitando, regulamentando, depois que viu que não consegue combater. Sim. Bom, que notícia boa. Bom, estamos aqui chegando nos minutos finais do nosso bate-papo e minha última pergunta é, além do Bitcoin, né, quais são os projetos, criptomoedas que você está otimista para esse ano e que nós, investidores, podemos ficar de olho? Então, parte da carteira que eu sugiro pela Inversa Publicações hoje, eu estou bullish
Bitcoin sempre, né? Acho que Bitcoin você tem que ter 50% da tua carteira em Bitcoin, no mínimo, tá? Outros 50% você pode ter outros protocolos que são revoluções tecnológicas, né? Bitcoin é revolução monetária, então é importante separar sempre. Mas das outras moedas, eu gosto de Ethereum ainda, tá? Ethereum está usando muito para transações de NFT, GameFi, metaverso. Solana, queridinha da bolsa dos investidores, tá? Queridinha dos fundos ainda. Apesar de vários hacks que ela sofreu, pode crescer bastante. Tá? Eu gosto muito de Luna. Luna, que é um protocolo stablecoin que está bombando, inclusive o Anchor Protocol oferece um dos melhores retornos de DeFi do mercado. Uhum. Gosto muito da Avalanche, que é a Vax. Gosto de Polkadot, que vai unificar todos os blockchains. Tem projetos interessantes, né? Uma coisa se vai acontecer, se não vai acontecer. Tá? Então, eu gosto dessas moedas, gosto da Arweave, que é armazenamento, gosto do Keep, Near, subiu bastante essa semana, e a moeda que chama Rose, que é o Oasis Network. Então, essas são moedas que, né, ativos que eu acho que podem ter uma boa valorização e que são ativos, né, mais honestos do que a maioria dos outros, né? Tem vários que eu não gosto e que eu peço pro pessoal para ficar longe. Muito bem. Bom, Rei, muito obrigado pela participação aqui, pela essa conversa enriquecedora. Espero aí a gente se encontrar mais uma vez aí para fazer live e se encontrar em algum evento e fazer mais conteúdos. Obrigado a todos por terem participado do programa. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, mandar para os seus amigos e familiares. E sexta-feira que vem, não, desculpa, só na outra sexta-feira, que outra sexta-feira é Páscoa, a gente está de volta para falar mais de mercado Bitcoin. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal.